Bom dia, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Estou aqui um pouco sentada na minha cama aqui com um versículo lá em Mateus 26, versículo 69, que diz assim: Pedro nega Jesus. Ora, Pedro estava assentado fora no pátio e, aproximando-se dele, uma criada disse: Tu também estava com Jesus, o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. E saindo para o vestíbulo, outra criada o viu e disse: Os que ali estavam, este também estava com Jesus, o Nazareno. E ele negou outra vez, com juramento: Não conheço tal homem. E logo depois, aproximando-se, os que ali estavam disseram a Pedro: Verdadeiramente também tu és deles, pois a tua fala te denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar, dizendo: Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. E lembrando-se Pedro das palavras de Jesus, que lhe dissera: Antes que o galo cante 3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. A palavra do Senhor fala assim sobre Pedro que nega Jesus, né? Pedro nega Jesus. A palavra de Deus fala assim que Pedro, né, estava ali, né, com Jesus, o Galileu, né? Ele estava ali com Jesus, mas quando Jesus foi pego, né, as pessoas começavam a perguntar: És tu que estava ali com Jesus, o Galileu? Né? Aí, diante, né, daquelas pessoas, o Pedro começou a negar: Não conheço, não conheço nenhum Jesus, eu não sei quem é Jesus, eu nunca tive com Jesus. Então, depois passou outra pessoa, perguntou a mesma coisa: És tu que estava ali com Jesus, o Nazareno, né? Então, Pedro começou a negar. Pedro já começava, creio eu, Pedro já começava a suar frio, começava a dar aquela angústia, né? Porque Jesus já tinha falado que ele ia negar ele 3 vezes, né? Quando o galo cantasse. Então, outra pessoa perguntou, né? Na terceira vez: És tu que estava ali com Jesus o Nazareno? Né? Então, ele negou de novo. Então, a palavra de Deus fala sobre Pedro, mas aqui nós também falamos também sobre Pedro, os Pedros da vida de hoje, né? Às vezes nós pregamos a palavra do Senhor, às vezes nós falamos do amor de Cristo, às vezes nós falamos sobre aquilo que Jesus, né, tem para as pessoas, e as pessoas simplesmente negam, as pessoas simplesmente não ouvem a voz do Senhor. Às vezes elas estão, né, com os olhos, né, tampados, o ouvido, né, para as coisas do sobrenatural, né? Então,
elas preferem ouvir a voz do mundo, né? A voz da prostituição, das coisas mudando. Então, quantas pessoas, quantos Pedros estão aí negando a Jesus? Quantos Pedros estão negando de falar do amor de Cristo? Quantos Pedros estão aí, né? Mesmo pregando a palavra, eles estão negando a Jesus, porque falar é fácil, mas fazer a obra é difícil, porque temos que fazer com zelo, com carinho, com amor e sem falar aquilo que o nosso coração não agrada. Então, tem muitas Pedros aí que estão negando a Jesus. Então, então começou ele a praguejar e a jurar. Pedro começou já a jurar, né? Já começou a jurar, fazia juramento, né? Não conheço esse homem. E imediatamente o galo cantou. Então, o Pedro, né, ele já começou a jurar que ele não conhecia Jesus. Então, as coisas para ele estavam tão difíceis, porque ele estava se sentindo tão assim, como que eu vou falar? Estava se sentindo tão, oh meu pai, dá a palavra certa, constrangido, né? Então, ele começou a olhar para um lado, olhar para o outro, aí aparecia um e ele falava, não, eu não conheço. Você conhece aquele Jesus de Nazareno? Não, eu não conheço, eu não conheço. Então, hoje em dia, quantas pessoas elas não estão negando a Jesus? Quantas pessoas elas preferem, cada pessoa que fala do amor de Deus em ônibus, em hospitais, muitas pessoas não dão ouvido. Às vezes você pega, né? Você pega um panfleto, entrega na mão da pessoa, a pessoa, ao invés de ler, a pessoa simplesmente rasga. As pessoas simplesmente ela não dão ouvido para aquele panfleto que é a palavra do Senhor. Então, muitas vezes as pessoas estão negando a Jesus, né? As pessoas negam a Jesus através do falar. As pessoas falam, né? Falam que não acreditam, falam que não acreditam nisso. Outras pessoas falam que Jesus não existe. Quem é que fez a Bíblia? Quem é que escreveu a Bíblia? Se não tinha, não, não tinha lá a pessoa certa para fazer a Bíblia, um homem que inventou. Então eu já ouvi muitas coisas, muitas pessoas falar, né? Que Jesus não existe, que Jesus, ele, quem é esse Jesus, né? Muitas pessoas não acreditam, pessoas incrédulas, que negam a Jesus. Então, Pedro, creio eu que ele ficou desesperado, porque Jesus já tinha falado, né? Jesus já tinha falado, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus já tinha falado para Pedro que ele ia negar 3 vezes, antes que o galo cante. Mas só que acredito eu que na hora ele não deu ouvido, né? Ele não deu ouvido, mas quando aconteceu exatamente, né? Quando ele começou a negar a primeira, começou, né, o povo a perguntar, creio eu que na hora ele começou a perceber do que Jesus já tinha falado para ele, que ele ia negar, né? Ele ia negar. Então, começou ele a praguejar e a jurar, dizendo, não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou, lembrando-se Pedro das palavras de Jesus que ele dissera antes que o galo cante.
3 vezes, me negará. E saindo dali, chorou amargamente. Então, ele ficou ali desesperado, chorando amargamente, né? Porque o que Jesus tinha falado para ele, né? Ele estava acontecendo ali, estava acontecendo. Então, se ele tivesse, né? Se ele tivesse prestado atenção, né? Nas coisas, tivesse dado ouvido, né? Dado ouvido, eu acho que ele teria, né? Teria pensado mais no que Jesus tinha falado e não tinha feito. Mas, infelizmente, é igual no dia de hoje, muitos não dão ouvido para a voz do Senhor, muitos não dão ouvido para que a palavra do Senhor é falada, né? Às vezes, o, às vezes as pessoas vão na rua com a Bíblia na mão e fala do amor de Deus, fala aquilo que está na Bíblia, né? Fala, mas nem todos dão ouvido, né? Nem todos dão ouvido. Muitos ali, né? Creio eu que é igual Pedro, né? Nega Jesus, nega que Jesus ressuscitou, nega que Jesus está, né? Ressuscitado, nega, né? Então, não podemos deixar jamais de falar do amor de Deus, né? Não podemos deixar jamais falar do amor de Deus. Então, existem muitos Pedros aí, hoje em dia, negando a Jesus, negando a palavra do Senhor, negando e falando coisas que não se agradam a Deus. Então devemos sempre, né, ficar ligado nas coisas, né, nas coisas para não cair em tentação, para não deixarmos levar sobre as coisas, né, deste mundo, porque muitas pessoas hoje em dia, quando elas vão numa igreja, recebe algo da parte de Deus, alguma bênção, simplesmente sai da igreja, simplesmente nega, né, que foi ali as bênçãos do Senhor. Pessoas estão negando até nas bênçãos, estão negando até nas bênçãos que são alcançadas. Pessoas negam Jesus, né? Às vezes, em vez de procurar a igreja certa que Deus está abençoando, fica ali rodando, né? Procurando igreja não leva você à salvação. A igreja não leva você à vida eterna. Quem leva você à vida eterna é Jesus. A igreja somos nós, é o nosso coração. A igreja não é o templo onde você se abriga. Não é a casa de parede onde você pode tocar, onde tem porta. A igreja é você. Entendeu? A igreja é você. Se Deus está abençoando você naquele templo ali, não fica procurando em outro lugar, porque Jesus ali está nessa igreja onde você conquistou. Se você conquistou alguma bênção, é ali naquela igreja que você começou a primeira oração. É ali que você começou a fazer a sua primeira oração. Então, se eu estou na igreja pedindo ao Senhor algo, né? E de repente vou visitar outro templo, aí eu conquistei aquilo. Não é porque eu mudei para aquela igreja tal que eu conquistei. É porque através daquela primeira igreja a qual eu frequentei,
com aquela oração, com aquela convicção que foi cumprida a minha bênção. Então, negar Jesus, não podemos negar Jesus. Não podemos. Não podemos ficar perdidos no tempo, achando que quem salva é a igreja. Quem salva não é a igreja, quem salva é Cristo dentro do teu coração. Então não nega Jesus. Não nega Jesus. Se você está no templo, você está na obra, começou a oração, começou ali buscar, então fique firme. Desculpa. Fique firme. Fique firme. Se ali Deus está te abençoando, fique firme. Nós temos que firmar nossos pés num lugar. A nossa raiz tem que ser fixada naquele local. Se você pegar, colocar sua raiz naquele local e for para outro lugar, sua raiz não vai ser fixada. Você tem que ficar fixada só no local. Para de ficar pulando de galho em galho. Para de pegar a sua raiz e colocar em vários lugares. Pare de negar o Senhor. Pare de mudar de lugar. O Senhor Jesus, ele não é homem, ele não é homem que se minta. Eu não sei muita palavra do Senhor, não sei muita palavra, né? Eu sei que o Senhor não é. Com ele é sim, sim, e não, não. Ou é ou não é. Ou é ou não é. Eu tive coisas que eu falei para uma certa pessoa e creio que essa pessoa achou que era o demônio que estava em mim, que estava falando aquilo, porque eu nunca fui pessoa de falar as coisas. Eu sempre, as pessoas me falam as coisas, eu guardo dentro do meu coração. Mas, hoje em dia, se falar comigo e eu sentir que eu estou na verdade, eu vou falar sim. Eu vou abrir minha boca sim. Porque a palavra é sim, sim, não, não. Ou é ou não é. Nós não podemos negar. Nós não podemos deixar a palavra de Deus só guardada conosco. Nós temos que falar. Falar. Nós temos que desabafar. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Nós temos que mostrar que nós somos diferentes. Nós temos que falar coisas que agradam a Deus. Na minha boca, eu tenho que vigiar, porque na minha vida passada, antes da minha nova criatura que sou eu agora, tenho muito que vigiar minha boca. Às vezes eu falo uma coisa e eu peço perdão na mesma hora para Deus, porque é coisas instantâneas que vêm e a gente tem que pedir perdão. Mas uma coisa eu falo para você, não nega Jesus, não nega o Senhor, não negue. Se Ele está te dando uma bênção naquele local, não negue ao Senhor. É ali que Ele te deu a bênção, é ali que você tem que permanecer. Não fique pulando de galho em galho. Não pega sua raiz e coloca na outra. Não pega aquela outra e vai para outra, porque sua raiz ela não vai ser fortalecida. Ela não vai ser restaurada. A sua raiz ela vai ficar fraca, porque você fica pulando e vai para um lugar, e vai para outro, e vai para outro. A sua raiz ela não vai ser forte.
ela não vai ter força. Pare de negar, pare de negar, pare de negar a palavra do Senhor. Se eu estou recebendo uma bênção naquele lugar, eu tenho que permanecer. Assim eu estou fixada a minha raiz naquele local. Porque é ali que eu estou conseguindo as minhas bênçãos. Ali que eu estou conseguindo. Ali que eu estou querendo permanecer para minha raiz ficar mais forte. Minha raiz ela tem que firmar. Se você está fraca, busque força no Senhor, mas permanece com seus pés fixados naquele local. Nada de ficar pegando eu vou para tal fulano, aí eu vou para ciclano, aí eu vou para Beltrano, aí consegui uma benção, foi através de ciclano. Não, não é ciclano que te deu, não é A e B, foi Jesus que te deu a benção. Mas se você adquiriu a benção, você pode perder. Por quê? Por causa de negar, por causa da negação, por causa da rebeldia, porque você está pulando de galho em galho sem saber aonde você vai parar. Então eu falo para você agora, nesta manhã, firma a tua raiz no lugar certo. Firma teus passos no lugar certo. Onde Deus te abençoar, ali Ele vai te abençoar 10 vezes, 20 vezes, 1000 vezes mais. Mas firma. Porque a bênção que você começou ali naquela primeira, você pode não alcançar se você for para a segunda. Sabe por quê? Porque as bênçãos é como se fosse a minha mão. A bênção está aqui. Você está aqui. Se você vier, a bênção está chegando, você está orando, você está chegando. Está chegando até você. A bênção está chegando até você. Mas quando você vai para o outro lugar, a sua bênção ela volta. Aí você vem, a bênção sobe, desce, quer dizer. A bênção desce. Aí você sai de novo, a bênção sobe. E vai ficar assim, ó. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas se você firmar sua raiz naquele local, você vai ficar firme, assim como a minha mão está. E as suas bênçãos, ela vai vir e segurar e ficar firme. Mas não deixa de ficar sem as suas bênçãos. Não deixe. Se você for para o lugar contrário, a sua bênção ela vai subir cada vez mais. Mas se você resolver fazer isso, a sua bênção vai chegar para você. Então, pega essa mensagem, pega essa palavra, pega essa meditação. Não negue Jesus. Siga o caminho do Senhor. Persevere, seja firme. Firme nas palavras, firme no agir, firme no propósito. Firme. Permaneça com a sua raiz no lugar certo. Permaneça com na sua raiz no lugar fértil, onde você vai conseguir os frutos. Permaneça com a raiz
fixada no lugar certo. Não fique mudando de tua raiz de lugar. Se você achar que a tua raiz não vai dar fruto num lugar e for para o outro, lá você pode achar a terra seca, seca, e não vai ter solução. Aí você fala assim, ah, meu Deus, por que aconteceu? Por que isso? Por que eu não consigo isso? Por que eu não estou conseguindo? É por causa da sua rebeldia. Às vezes você consegue a coisa no lugar, como eu já disse, consegue a bênção no lugar e acha que conseguiu na outra. Não, mas foi na primeira raiz que você plantou, que você começou a colher. O lugar que você começou a plantar é que você colheu o fruto do emprego, o fruto de uma casa própria, o fruto de um carro novo. Foi no primeiro lá que você foi, você colocou sua raiz lá. Mas o nosso Deus é um Deus de justiça. Se você não estiver firme na rocha, com seus pés na rocha, você pode conquistar e você pode perder. Mesmo tempo que Deus dá, Deus pode tirar. Por causa da rebeldia, por causa de ficar rebelde, de procurar lugar que não deve procurar. Deus fala ali que eu estou, mas você procura Ele no lugar onde você não está achando. Você acha que está, mas não está. Ele está no primeiro lugar que você foi, não no segundo que você achou que está. Então, preste atenção nisso. Às vezes você acha que é Deus que te deu naquele primeiro lugar, mas é no segundo lugar. Às vezes você acha que é Deus que te deu no segundo lugar, mas Deus te deu no primeiro lugar que você foi. Então, presta muita atenção nisso. Firma a sua raiz no lugar certo. Pare de negar. Para de negar o Senhor. Procure buscar Ele em espírito e em verdade. Procure jejuar, procure orar, procure permanecer, procure perseverar, procure aprofundar nas palavras do Senhor e ser, é, convincente naquilo que você está querendo. Você tem que ter convicção naquilo que você quer. Então, a palavra de hoje é sobre Mateus, né? Mateus 26, versículo 20, não, versículo 69, que fala sobre Pedro nega Jesus. Então, essas são as palavras, são a mensagem que Deus possa colocar no seu coração, que Deus possa te dar um entendimento e tenha um ótimo dia. Ao meio-dia, eu vou estar aqui fazendo uma oração para Deus nos dar a palavra de conforto, sabedoria e paz, tá bom? Beijo no coração. Espero que essa palavra, espero que você entenda o que eu estou querendo dizer. A palavra de Deus hoje diz sobre negar Jesus Cristo, afirmar seus pés num lugar só, não ficar buscando Deus onde não tem, né? Então, se você conseguiu
algo no lugar, é porque Deus ali estava. E a firmeza da tua raiz é ali que você deveria estar. Então, essa é a palavra do Senhor para ti. Tenha um bom dia. Fique com Deus.